Quando é para condenar o adversário, vale tudo. Mas quando a faca vira e aponta para o próprio pescoço, aí a lei precisa ser revista. Guarda essa frase. Você vai entender exatamente o que está acontecendo no Brasil agora. Vamos começar do começo, porque esse assunto tem camadas, e cada camada que você descobre é mais absurda do que a anterior. A delação premiada existe no Brasil desde 2013, quando foi formalizada pela Lei 12.850. Mas foi na Lava Jato que esse instrumento mostrou sua real força. Graças às delações, investigadores conseguiram chegar à cúpula de um esquema de corrupção que sangrava o país há décadas. Empreiteiros, políticos, operadores financeiros, todos foram alcançados porque alguém, em algum momento, decidiu falar. O Brasil inteiro assistiu aquilo. Parte com esperança, parte com raiva. Mas ninguém, absolutamente ninguém, podia negar que a ferramenta funcionava. Agora, em 2025, essa mesma ferramenta está na mira, e não por acaso. O nome que está no centro dessa história é Daniel Vorcaro. As tratativas da delação premiada dele estão avançando, e o que ele tem a dizer, segundo tudo que se sabe, aponta diretamente para Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que fez Moraes diante disso? Tirou da gaveta uma ação que estava parada desde 2021, uma ação apresentada por advogados do PT, uma ação que pede restrições aos acordos de colaboração premiada. Coincidência? Você decide. Vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça, porque os detalhes aqui são tudo. Em 2021, o PT ingressou com uma ação no STF, identificada como ADI 6.119, questionando a validade e os limites constitucionais das delações premiadas. O argumento era de que o Instituto precisava de mais regulamentação, restrições, mais controle. Quem ficou com a ação como relator? Alexandre de Moraes. Ele pediu informações ao então presidente Jair Bolsonaro e ao Congresso Nacional sobre a intenção de regulamentar o tema. A resposta foi objetiva. Não há necessidade. A lei já é clara. A jurisprudência já cobre as hipóteses. Não falta regulamentação. Falta, quando muito, vontade política de aplicar o que já existe. Em seguida, Moraes pediu manifestação à AGU, a Advocacia Geral da União. A AGU também se posicionou contra a ação do PT. Disse sem rodeios que a legislação vigente já era suficiente e que não havia justificativa constitucional para impor restrições adicionais ao instrumento. E então, nada. O processo ficou parado. Moraes não decidiu nem a favor nem contra. Simplesmente deixou quieto. 2 anos depois, em setembro de 2023, o próprio Alexandre de Moraes homologou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Delação essa que foi usada como peça central no processo contra Jair Bolsonaro. Ou seja, o mesmo ministro que tinha em suas mãos uma ação questionando a validade das delações premiadas, reconheceu, na prática, a plena validade do Instituto. Usou a delação, aceitou a delação, condenou com base na delação. Agora, em 2025, com a delação de Vorcaro se aproximando e potencialmente apontando para ele, Moraes protocola no sistema do STF um pedido para que essa mesma ação de 2021, que estava empoeirada na gaveta, seja pautada para julgamento. Não é necessário ser jurista para enxergar o problema aqui. A pergunta que qualquer cidadão de bom senso faz é simples. O que mudou juridicamente entre 2023 e 2025 para que a delação premiada, antes válida o suficiente para condenar um ex-presidente, precise agora ser revisada? A resposta, claro, não está no direito, está na política, está no interesse pessoal, está na necessidade de sobrevivência de quem ocupa o topo de uma instituição que deveria ser a guardiã da Constituição e que está sendo usada como escudo particular. Mas o problema não para por aí. Há 2 semanas antes dessa movimentação, Moraes já havia dado uma liminar restringindo o uso do relatório de inteligência financeira do COAF, o RIF, em ações que não tivessem um processo criminal já formalmente aberto. Mais uma restrição, mais um instrumento de investigação sendo encolhido. E aqui vale lembrar, o COAF e seus relatórios foram amplamente usados durante investigações que tentaram alcançar adversários políticos. Quando serviam para esse propósito, não havia questionamento sobre sua validade. Agora que podem servir para investigar quem está no poder, surgem de repente preocupações constitucionais que antes simplesmente não existiam. Enquanto isso, a Folha de São Paulo trouxe uma informação que fecha mais um círculo
exemplo dessa história. Os pagamentos declarados ao escritório ligado a Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro, pelo Banco Master, somaram 80 milhões de reais em 2 anos. Não 40 milhões, como se especulava inicialmente. Você consegue enxergar o tamanho do que está acontecendo aqui? Estamos diante de um quadro em que um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, a instituição que deveria ser a última trincheira da legalidade, está usando o próprio cargo para bloquear investigações que podem atingi-lo. Não é suspeita, não é teoria, é uma sequência documentada de atos. Uma ação parada por anos é ressuscitada exatamente quando uma delação avança em direção ao seu relator. Um instrumento de investigação é restringido por liminar exatamente quando começa a incomodar quem está no poder. Uma versão sobre viagens de jatinho é desmentida por documentos que mostram pagamentos integrais. E o pior, isso não é novidade no roteiro, é um padrão. Quando a delação servia para atingir Bolsonaro, era instrumento legítimo, necessário, indispensável para a democracia. Quando a delação ameaça atingir quem está no poder, vira de repente um mecanismo que viola garantias fundamentais e precisa de critérios mais rígidos. Pense no que isso significa na prática. Significa que no Brasil de hoje, a validade de um instrumento jurídico pode variar conforme quem ele investiga. Significa que a lei não é igual para todos. Ela é aplicada com mais vigor contra uns e blindada quando aponta para outros. Significa que o combate à corrupção, aquele que o país aplaudiu durante anos, pode ser simplesmente travado por decreto de quem tem interesse em travá-lo. Isso não é uma questão partidária. Não importa se você é bolsonarista, lulista, tucano ou nada disso. O que está em jogo aqui é um princípio básico. A lei tem que valer para todo mundo ou não vale para ninguém. E é um aspecto que precisa ser dito com clareza. Por mais desconfortável que seja, parte da responsabilidade por essa situação recai sobre os setores que anos atrás decidiram que era aceitável fechar os olhos para o uso político do judiciário, desde que o alvo fosse o adversário certo. O raciocínio era simples e fatal. Está errado, mas está sendo útil para nós. Então deixa. Essa lógica, que pareceu conveniente em 2019 e 2020, produziu o que temos hoje. Uma instituição com poderes sem contrapartida, operada por quem não teme consequência alguma. O PSDB, a centro-esquerda, os que hoje se arrependem em silêncio, todos contribuíram para isso. Quando o judiciário avançava sobre Bolsonaro, esses setores não apenas toleraram os excessos, como o aplaudiram. Achavam que controlavam o processo. Achavam que depois que o trabalho sujo estivesse feito, as coisas voltariam ao normal. Não voltaram. E não vão voltar por conta própria. Porque quando você entrega poder sem limite para uma instituição ou para um indivíduo dentro dela, e essa instituição percebe que pode agir sem freios, ela não para quando você pede, ela para quando ela quiser ou quando for obrigada. O resultado está na tela. Um ministro que utilizou a delação como elemento central nas investigações e no processo, agora tenta invalidar a delação para se proteger. O ministro que usou relatórios financeiros como instrumento de pressão, agora restringe esses mesmos relatórios por liminar. Um ministro cujos vínculos financeiros com uma instituição sob investigação estão sendo expostos semana após semana e que mesmo assim permanece no cargo, toca a pauta, julga o que quer e engaveta o que não quer. Você chegou até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e comentar o que acha de tudo isso.